Está no Jornal à Noite João Massano, bastonário da Ordem dos Advogados. Boa noite, bem-vindo mais uma vez. Vamos começar por este caso dos 4 detidos, entre eles 3 médicos, uma médica da qual já tínhamos conhecimento há algum tempo e já tínhamos falado também aqui. É um esquema que, a ser comprovado, naturalmente, e tudo indica que sim, atinge todos os contribuintes. Claro, porque são todos os contribuintes que vão pagar estas reformas. Se for verdade o que está aqui a ser investigado, todos nós vamos pagar as tais reformas antecipadas que não deveriam ter sido atribuídas, assim como os tais exames que foram pagos também pelo SNS e que também não deveriam ter sido. Mas eu acho que o que é importante aqui, mais uma vez, nós temos tido uma série de situações em que já tivemos polícias que eram agredidos e por isso o crime era agravado por serem polícias. Aqui temos o contrário, ou seja, alguém que tem, no fundo, o exercício de funções públicas e que por esse exercício tem um dever especial e acrescido de ser honesto e de ser íntegro. E se comprovar que existe uma utilização da função que exerce um médico, por exemplo, e para atribuir ou para a atribuição das tais pensões de invalidez, eu diria que as pessoas até podem perguntar porque é que aqui há corrupção. Porque um dos crimes que está em cima da mesa é a corrupção. Além de falsificação de documento, fraude e burla qualificada. E burla qualificada, há corrupção porque alguém recebe uma vantagem indevida, porque havia pagamento e, no fundo, utiliza as suas funções para defraudar o próprio Estado. Então esta acusação de corrupção é para quem está a beneficiar destas falsas reformas? Não, a corrupção passiva é quem, no fundo, recebe dinheiro para dar também para falsificar os documentos e para criar uma situação que engana o próprio Estado. E então, em relação às pessoas que beneficiam destas reformas? As pessoas aqui é para a fraude. Eu diria que também para a fraude e a utilização de documentos falsificados, porque elas sabem que os documentos são falsos. Então, da parte dos médicos que passaram estas falsas declarações, quer da parte daqueles que estão a beneficiar destas reformas quando não deviam, na prática não reúnem as condições necessárias para essa atribuição, de que moldura penal é que estamos a falar aqui para um caso e para outro? Sim, a moldura penal vai depender muito dos crimes que vierem a ser provados. Eu não queria falar muito do caso concreto, mas o que eu acho que era importante em relação a tudo isto é, por um lado, termos uma investigação que chega, parece, a alguns resultados. Agora vai ter que passar a prova do julgamento, primeiro do inquérito, a instrução e depois do julgamento, mas há investigações que são feitas e que aparentemente conseguem detectar situações irregulares. E depois, a dificuldade que existe muitas das vezes no próprio Estado de detectar situações como estas, porque isto não é uma situação fácil de detectar se for verdade. Porque, repare, os esquemas que são montados desta forma, e neste caso, aparentemente, terá sido porque houve um abuso em relação à Carrizia. Foi a própria Carris terá denunciado a situação e terá levantado esta questão. Portanto, ou há muitas das vezes uma situação que desperta suspeitas, ou então, se o esquema for muito bem feito, é muito difícil de detectar. E isso é uma coisa que preocupa bastante, porque o próprio Estado, muitas das vezes, é enganado e é mais facilmente enganado pela sua dimensão e por não haver um patrão próximo, muitas das vezes, que era quem, em princípio, detectaria mais facilmente. Aqui temos uma entidade privada, a Carris, que consegue detectar a situação porque, de repente, começa a ter vários casos que achou suspeito e foi por aí que puxaram, aparentemente, o fio do novelo e chegaram a tudo isto. Mas isto temos que ter muita atenção porque cada um de nós, não é fazer de cada um de nós uma espécie de bufo, como se diz, mas acho que, uma vez que o dinheiro é nosso e que nós todos acabamos por pagar quando há uma fraude à Segurança Social ou até à Autoridade Tributária, nós temos de ter a consciência que, se há situações que levantam suspeitas, há que dizer a quem pode investigar para ver se elas são ou não algo que possa ser criminalizado. Bom, vamos falar de um outro tema, tem a ver com a violação do segredo de justiça, porque 13 anos depois há um condenado na Operação Marquês e esse condenado é o Estado a pagar uma indemnização de 15 mil euros a José Sócrates por violações do segredo de justiça no que diz respeito a este processo. O que é que isto diz do Estado da Justiça portuguesa? Eu acho que este processo é um processo difícil de compreender para quem está lá em casa e para quem andou a ouvir várias notícias sobre isto. Porquê? Porque as pessoas na cabeça
delas e como elas olham para a situação é alguém que está a ser julgado por vários crimes e de repente é condenado o Estado a pagar-lhe uma indenização e as pessoas perguntam como é que é possível, no fim de contas, nós é que ainda vamos ter que pagar ao engenheiro Sócrates. É isso que as pessoas estão a perguntar. Sim, porque o dinheiro é todos. Porque o dinheiro é todos, mais uma vez, estamos a falar de dinheiro que é todos nós. É o dinheiro público, muitas das vezes nós dizemos, isto é o Estado. Não, o Estado somos nós. Em última análise, quem paga tudo somos nós. Portanto, aqui o que é curioso é, as pessoas têm que ponderar o seguinte, eu não sou, nem quero defender ninguém, e vamos falar em abstrato. Nós estamos perante uma investigação, o que se passou no processo é muito fácil de explicar. Há uma magistrada que diz que não há morosidade, porque disse que o processo de inquérito terá demorado 4 anos e atendendo a todas as circunstâncias. Há complexidade e tudo mais, e há as perícias e tudo mais, que se justificou o tempo, mas que diz uma coisa que é inédita em Portugal, e isto é que é muito importante. Seja o engenheiro Sócrates ou outro qualquer arguido, ela diz que há uma violação do segredo de justiça, não sabemos quem é que fez, que é o que tem vindo a ser comunicado, mas o Estado, é que nós temos que perceber que, neste caso, não é a dimensão criminal que está em causa, é uma dimensão civil de responsabilidade. Ou seja, o que se diz é, o Estado é que é responsável por isto. Porquê? Porque o Estado é que tem a obrigação de ter um processo que seja guardado e que não seja conhecido antes do tempo. Nós temos uma lei que diz, há segredo de justiça até uma determinada altura, e se durante este período isto não é cumprido, o que a juiz diz é, alguém tem que ser responsabilizado, não sei quem foi, mas o Estado de certeza que foi porque ele é que tinha a obrigação de guardar. E bem ou não, no seu entender? Eu não queria dizer isso porque isto ainda não terminou, ainda não transitou em julgado. Para mim, enquanto bastonário da Ordem dos Advogados, até porque é uma decisão inédita, o que é relevante é nós termos uma condenação por violação do segredo de justiça. E o Estado é condenado em abstrato. E isso é muito importante. Mas também, para mim, também é preocupante continuamos a estar num crime que não sabemos quem é o culpado. Como já aconteceu N vezes. Todos nós... que acontece frequentemente. E isso é que é preocupante. Nós deveríamos ponderar quais são os direitos que as pessoas têm. E abstraiam, pensem que são elas próprias que estão nesta situação, que de repente são acusadas de qualquer coisa e as notícias começam a sair a conta-gotas nos jornais. E se gostariam que isso acontecesse. A propósito do papel do Estado e em casos relacionados com a justiça, há algum paralelismo que se possa fazer com a situação de Espanha? Eu acho que sim. Eu acho que a questão de Espanha, primeiro, é uma situação completamente diferente daquela que temos em Portugal, porque nós em Portugal temos um Presidente da República que pode dissolver o Parlamento e, portanto, se entender que as coisas não estão bem, pode dissolver a Assembleia e, naturalmente, o Governo cai. No caso de Espanha, estamos um bocadinho à espera que o próprio diga vou-me embora. E é o que se passa neste momento, apesar de todas as críticas. E que não diz. Mas estamos a falar de uma pessoa que tem toda a sua entourage, as pessoas mais próximas envolvidas no esquema. E em Espanha, inclusivamente, há uma situação, e há suspeitas do próprio Procurador-Geral da República ter, o equivalente ao nosso Procurador-Geral da República, ter inclusivamente tentado influenciar algumas investigações e condicionado algumas investigações. E o que eu acho que é importante pensar para nós é, primeiro, quando temos uma pessoa que é Primeiro-Ministro e que tem a mulher, o irmão, o braço direito, o mentor, como dizem, envolvidos numa situação, se em Portugal o Sr. Presidente da República, o que é que ele deveria fazer? Essa é a primeira questão, porque nós temos essa possibilidade. Se deveria ou não haver a admissão do Governo e convocar eleições antecipadas, que era o que poderia acontecer em Portugal. E depois há outra coisa que é, como é que o sistema se pode proteger de todas estas situações se alguém que está na Procuradoria-Geral da República de repente diz, vamos aqui encobrir situações, como é que o sistema reage? E aí é que eu tenho as minhas dúvidas, e aí é que me preocupa um pouco. E não é desconfiar do PGR, nada disso, é quais são as válvulas de segurança que o sistema tem para que isto não aconteça ou acontecendo, há forma de reagir imediata. E é aqui que eu gostava de centrar. Vamos pensar, e se fosse em Portugal? Como é que iria ser? Como é que o país iria reagir, o próprio sistema judicial? Bom, vamos então voltar para Portugal e falar do caso da semana, porque há um caso que está a ser investigado, tem a ver com falsos atropelamentos. O que é que tem estado a acontecer? No fundo, é uma situação que todos já ouvimos falar e que as pessoas aproveitam-se
por vezes, neste caso, eram falsas situações, não havia sequer toques, não havia nada, mas em edifícios públicos, supermercados, hospitais, etc., aproveitando-se da especial vulnerabilidade de algumas pessoas pela idade ou pela doença... Que vão querer ajudar? Que vão querer... Não é tanto querer ajudar, é pior do que isso. Ou seja, eles simulavam que tinha havido um acidente, diziam às pessoas que já viu o que fez, isto é caricaturando, mas já viu o que fez, agora eu tenho este prejuízo, mas se for ali ao multibanco levantar 200 ou 400 euros, não acontece mais nada e fica tudo bem. E as pessoas por causa da sua idade ou outro nesse caso não são atropelamentos, são batidas. São batidas mesmo, são batidas. Mas também há situações em que se simulam atropelamentos e que depois, para receberem algum dinheiro, dizem que foram atropeladas, simulam atropelamento e levam as pessoas a dar-lhes dinheiro. Eu acho que aqui o que é importante salientar para aquelas pessoas que muitas das vezes têm batidas, e não é preciso ser idade, às vezes acontece a todos, alguém diz ou bate por trás ou dá um toque por trás e depois diz que a culpa é nossa. O que eu digo é, se não for num local ermo ou à noite sem ninguém, o que eu digo é, chamem sempre a polícia, porque é preferível ter a polícia a tomar conta do auto ou então tirando fotografias, tentando arranjar testemunhas para que não sejam enganados dessa forma e nunca paguem diretamente. Nós temos muito poucos segundos, é também denunciar aquilo que as pessoas que em meses fortes como este, que estamos agora em julho e agosto, meses fortes de férias, devem fazer sempre que arrendam casas que não existem? É assim, eu acho que as pessoas têm que ter muito cuidado onde é que vão arrendar. Se for em Portugal, vejam se, no caso dos alojamentos locais, existe ou não existe registro do AEL para onde vão no registro nacional. Se não existir, eu aconselharia a não fazerem qualquer tipo de reserva. E depois há uma coisa que as pessoas têm que fazer sempre, que é, havendo desconformidade entre as fotografias e o quarto, por exemplo, que lhes é atribuído, façam, por favor, reclamação no livro de reclamações e, se não houver livro de reclamações, chamem a polícia. Ou se tiverem dúvidas, reclamem e chamem a polícia, porque não há nada como tentar documentar a situação para depois poderem ser ressarcidos, caso isso aconteça. À luz da lei, se isso acontecer, se fizerem uma fotografia e não corresponder à realidade, imagine que isso é cumprimento defeituoso do contrato, é um jargão jurídico, mas no fundo eu digo que tenho um quarto assim e a pessoa chega lá e o quarto não é assim, é assado. Portanto, a pessoa pode dizer eu não quero este quarto ou pedir uma dedução no preço e depois dependerá do que for dito do outro lado. Agora, o que é importante é que as pessoas consigam ter a noção que têm direitos e que podem reclamar. Eu sei que estamos a acabar, mas há só uma coisa que eu queria... Eu sei que não vamos ter tempo de falar da questão da imigração toda, mas há um ponto que eu só queria refletir, que é o seguinte, e queria deixar no ar até, podemos voltar a ele na próxima semana, que é o seguinte... Não temos mesmo que voltar na próxima semana. Mas é o seguinte, que é, quando há uma situação em que se venha a comprovar, como por exemplo com a manifestação de interesse, com o tal fim do CEF que aconteceu e não aconteceu, e que há uma entrada massiva de imigrantes que provoca uma situação como aquela que estamos a ver atualmente em Portugal, se pode ou não haver responsabilidade do Estado e dos governantes da altura. Isso é algo para desenvolvermos provavelmente na próxima semana. Dr. João Massano, muito obrigada. Muito obrigado. Boa noite. Até para a semana. Obrigado, até para a semana.